Bom dia com o Senhor Jesus Cristo, bom dia com muita alegria. Meus amados, hoje eu estou muito contente, muito alegre, sabe? Coloquei aqui umas florezinhas em homenagem a Papai do Céu, de tanta alegria que eu amanheci hoje, sabe por quê? Porque eu já levantei da cama hoje, debaixo de taca, meus irmãos, mas eu gosto quando Deus me corrige. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que Ele corrige aquele que Ele ama. E nós ficamos tão cegos pelos problemas, tão impactados pelas as dificuldades, que nós parecemos esquecer da palavra de papai. Irmãos, antes de começarmos aqui, eu quero que você deixe aí o seu joinha, que você compartilhe para milhões de pessoas, de almas necessitadas, de crentes morninho, quase frio lá embaixo, de crentes que acham que confiam em Deus, mas no fundo, E hoje foi isso que o Senhor trouxe para nós, a confiança no Senhor, a dependência do Senhor, né? Então deixa aí o seu joinha, seu comentário, sua oração, faça seus pedidos, deixa aí, né, nos comentários. Ore por nós também, que o Senhor tem nos ajudado pela graça e a misericórdia através das orações, né? Somos muito carentes das orações. Então hoje o Senhor fala conosco aqui em Tiago 4:7. Um versículo, meus amados, aonde quando você é citado com fé, ele destrói as cadeias do inferno, ele destrói as hostes espirituais da maldade. Quando você usa com fé esse versículo e com confiança, ele abre porta onde não tem porta, quebra as correntes, os cadeados. O demônio é incapaz de atacar um crente que usa essa palavra, que confia nessa palavra, porque o Senhor quem nos fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos dos pecadores, e vós de duplo ânimo, e vos dê duplo ânimo. Purificai o coração e senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, nós não devemos ter medo do inimigo. Assim como também nós não devemos enfrentar o inimigo sem estarmos preparados, revestidos desse versículo, do poder de Deus, para a gente resistir ao inimigo e ele fugirá de nós, né? Nós devemos estar revestidos com a oração, com o jejum, com o nosso mapa da nossa vida, que é o estudo da palavra de Deus. Devemos saber, né, o Deus que nós servimos, o Deus que nós confiamos, porque hoje o Senhor falou muito comigo, assim, porque nós somos crentes, nós oramos, nós pedimos, nós confiamos, nós entregamos nossas causas na mão do Senhor, mas aqui, meus amados, da boca para fora, dentro do nosso coração tá cheio de preocupação, de ansiedade, de angústia. E por que isso? Porque não estamos confiando. Nós entregamos para Jesus aqui, tá aqui, Senhor, meu filho, mas estou segurando, não quero soltar, não quero deixar nas mãos de Jesus. E aí, Deus vai trabalhar? Não vai. E a culpa é de quem? Nós impedimos o trabalhar de Deus na nossa vida, meus amados. Porque oramos, pedimos, mas não confiamos. Que o Senhor hoje venha repreender o espírito da incredulidade, o espírito da dúvida, o espírito da falta de fé. Como nós vamos alcançar um céu se nós não confiamos no Deus que está lá nos esperando, no Deus que vem nos buscar?
A mesma coisa, meus amados, ainda vou mais além, que o Senhor hoje, Ele me sacudiu, me peneirou, me deu uma chicotada e eu tô aqui dando glória a Deus. Porque, meus amados, eu estava muito angustiada porque o meu filho ia se mudar para longe de mim. E aquilo trouxe uma tristeza na minha alma, uma angústia. E por isso o Senhor falou comigo hoje. E o Senhor falou que aquele que não deixar pai, mãe, filho e família por amor a Ele, não é digno dele. E às vezes, irmãos, às vezes não nós, principalmente as mães, às vezes os pais, né? Nem sempre, mas às vezes nos preocupamos tanto com nossos filhos, tanto com a nossa família, que gera uma angústia dentro do nosso coração e gera assim um emaranhado de dúvidas, de tribulações, que impede nós de buscar a Deus de verdade. Aí você ora ali naquela oração do dia a dia, Senhor, guarda meu filho, Senhor, tem misericórdia, mas a nossa oração não passa nem do nosso teto, porque a nossa comunhão está impedida pelos problemas, pelas dificuldades, pelas angústias de chegar ao trono da glória do Senhor. Porque a partir do momento que nós entregamos nossos filhos na mão do Senhor, Ele cuida, e nós temos a nossa mente limpa, sem perturbação, para orar, para fazer uma visita, para irmos para a igreja, para cuidar das coisas do Senhor. Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida dos nossos. O Senhor cuida dos nossos, porque na verdade nossos filhos não são nossos. O Senhor nos deu como uma responsabilidade para testar o nosso amor, a nossa confiança, a nossa fé. Nós só vamos criá-lo, a partir deles criados, eles vão embora. E o Senhor diz que o homem unirá a sua mulher, a sua esposa, a família dele agora é sua esposa, sua mulher e seus filhos. Ali é a família dos nossos filhos e nós devemos aprender isso. É doído, meus irmãos. Me doeu muito, ainda está doendo, mas eu estou aprendendo. E estou passando para vocês, porque eu creio que é de muita valia esse ensinamento. Eu fiquei muito contente, muito agradecida a Deus, porque o Senhor veio na hora certa, falou com minha alma, minha necessidade. E muitas vezes, irmãos, o Senhor leva nossos filhos, né? Quando a gente vai além da conta, o Senhor até tira da terra, né? Às vezes para que se converta, para que se chegue ao Senhor, para que não tenha nenhuma idolatria diante de Deus. Não podemos idolatrar nada, irmãos, nada. Nem imagem, nem filho, nem homem nenhum. Não, irmãos, toda honra e toda glória é dada a Deus. E aí o Senhor às vezes leva nossos filhos para outros países, para outros estados, para outra cidade, para ficar longe. Só fala por telefone, agora videochamada, né? Porque agora tudo é muito chique, muito moderno. Então nós ainda temos os privilégios, né? De ver eles mesmo de longe. E às vezes, irmão, nosso maior exemplo chama-se nosso pai na fé, Abraão. Deus tirou Abraão do seio da sua família para fazer a obra dele. E não foi quando Abraão era novo, não adianta, eu tô velho, eu quero ficar perto dos meus filhos, eu quero estar ali. Irmãos, vocês não sabem quanto tá me custando falar isso aqui, viu? Vocês não têm noção do que tá doendo falar isso aqui. Mas quando você está ali do lado dos seus filhos, aí você começa a perceber que a prioridade dos nossos filhos, de nós, não é mais os nossos pais, né? A prioridade é os nossos filhos, nossos maridos, a nossa casa. Se der, eu vou ver minha mãe. Se der, eu vou no aniversário do meu pai. Se der, eu vou lá visitar minha mãe. E é assim, irmãos. Eu faço isso, você faz isso, nossos filhos fazem isso. E quando você está ali muito próximo, dentro da casa deles, dentro do convívio deles, aí você vai ver que você não é prioridade para eles. E isso vai gerar mais uma dor dentro de você. Porque Deus não nos criou para estar ali, ligada a essa geração, a esses filhos. Não, Deus criou nós para ganhar almas. Você criou, educou, pronto, tá pronto pro mundo, vai viver lá, vai fazer a vontade de Deus. E aí, nós na nossa velhice não temos mais como Abraão impedimento nenhum
para a gente viajar, para a gente pregar o evangelho, para a gente ganhar almas, para a gente ser uma missionária ali com a mente em Cristo, visitar, orar, ajudar o necessitado. E é isso que Deus prepara para nós na nossa velhice. Por isso, Deus é tão bom, meus amados, que Deus ainda dá aposento para a gente poder ter o dinheiro para comer, para viajar, para ir fazer a obra dele. Olha que maravilha. Mas Deus não manda, Deus dá a condição. Deus não manda nós ficar, ai, eu tô velha, aposentada, eu não vou fazer mais nada, eu não vou viajar, eu não vou sair, não, impedir a obra de Deus, não. Nós estamos mais de idade, já tivemos uma experiência de criar filhos, tivemos uma experiência com as coisas de Deus, já sabemos mais o que Deus requer de nós, então devemos inde, levar a palavra do Senhor aos outros, porque o Senhor diz que os mais velhos têm mais bagagem, têm mais experiência, têm mais testemunho para falar lá fora para os jovens, para o mundo, do que Deus fez na nossa vida, do que Deus transformou a nossa vida, de como Deus mudou a nossa vida. Meus irmãos, como é que um drogado vai dar o testemunho dele se ele nunca foi drogado, se ele nunca quis se libertar, se ele nunca chegou no patamar de falar com Deus, Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais usar droga, eu não quero mais ser assim, eu quero criar os meus filhos, a minha vida é do Senhor, o Senhor me deu, a minha vida pertence a Ti. Porque, irmãos, você tem que querer. Deus muda qualquer situação. Por isso ele chama Deus do impossível. Mas você tem que querer. Você tem que decidir, porque o livre-arbítrio é nosso. Deus nos deu livre-arbítrio, ou bem ou mal, ou bom caminho ou mau caminho, e a escolha é nossa. Você tem que decidir aqui dentro, meus irmãos. Você tem que querer, você tem que buscar com garra. Deus diz que o reino do céu é tomado por esforço, muita fé, muita luta. É uma guerra constante, 24 horas. Aí tá, e aquele drogado foi liberto. E hoje ele tá aqui, ó, na igreja. Fala, Senhor, me libertou das drogas, me tirou do mundo das ruas, me tirou da prostituição. Essa semana eu vi, irmãos, um homossexual, ex-homossexual, pregando dessa forma que eu estou lhes dizendo, que Deus libertou ele da homossexualidade, que Deus fez ele, foi homem, que o Senhor trouxe a identidade dele de volta, e hoje ele era pastor, ele era pregador, missionário, tinha 3 filhos, tem esposa, e não lembra do passado mais, porque Deus resgatou ele das garras de Satanás. Então tudo depende do nosso querer. Né? Hoje nós estamos aqui, mas se nós quisermos estar em outro país, em outro estado amanhã, nós vamos buscar isso de Deus, e Deus vai, se for para o nosso bem, for para melhor, o Senhor vai nos levar, vai nos permitir ser uma bênção na vida de outras pessoas, ser uma bênção na vida de alguém. Então, irmãos, se alerte para essa palavra hoje, porque hoje o Senhor traz-nos um despertamento, que nós devemos querer a nossa salvação, nós queremos buscar a nossa libertação, nós temos que querer a nossa salvação da nossa alma, dos nossos filhos, e a salvação que nós devemos querer do nosso filho não é estar ali ligado, cordão umbilical, aquela blá blá blá, não. Devemos querer o melhor para eles, devemos orar pelo melhor para eles, porque muitas vezes, enquanto nossos filhos estão aqui, ó, no nosso colo, no nosso braço, debaixo de nossas asas, ele está vendo, ele está ouvindo você orando por ele, ele sabe que ele está guardado. Então ele não vai buscar, ele sabe que ele tem quem ora por ele. Agora, quando ele está lá longe, lá em outro estado, lá em outro país, na prova, ele vai pôr o joelho dele no chão. Eu já vi, minha vizinha se converteu depois que se casou, mudou para longe da mãe, quando viu a prova, apertou, se converteu e foi buscar o Senhor. Hoje ela é uma grande serva de Deus. E é assim que acontece, meus amados. Deus sabe como trabalhar. Nós não sabemos o que falamos, o que pedimos. Então devemos orar na certeza de que o Senhor vai fazer o melhor, e confiar e que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família.
que o Senhor nos enche do Espírito Santo, que a virtude de Deus desça sobre nós e que a palavra do Senhor, a verdadeira palavra, nos liberte, abrindo nossos olhos e trazendo-nos entendimento e a confiança em Ti, ó Pai. Seja conosco até a consumação dos tempos. Não deixa, ó Pai, a nossa fé vacilar. Não deixa nós olharmos para a direita nem para a esquerda, e somente para o Senhor que nos deu a salvação. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão gloriosa, por essa exortação, por essa palavra de misericórdia. Nós te damos graça, te louvamos e te exaltamos nesse dia de hoje, Senhor, domingo, 6 de abril de 2025. Glória te damos por tudo e em tudo. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.